De saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante. E o Cruzeiro de olho em Gabriel Peck. Últimas de mercado, bastidores, finanças. A Conmebol divulgou as datas dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Primeiro jogo dia 12 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, no Mineirão. E o jogo da volta, dia 19 de agosto, também uma quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. Essa é a vida do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time de férias, o Cássio segue rotina de trabalho na Toca da Raposa, o Cauã Prats também. Cauã Prats que está negociado com o futebol alemão, com o Borussia Dortmund. Deixa eu trazer a questão do Kaique, porque o Kaique interessa sim o futebol europeu e chegaram duas propostas do Como da Itália e também proposta do Betis da Espanha. O Cruzeiro não vai negociar o Kaique por menos de 15 milhões de euros. Essa é uma realidade. O jogador está valorizado, 33 jogos essa temporada. Na lista grande do técnico Carlo Ancelotti, né? Quase foi para a Copa do Mundo. É um atleta que tem um futuro promissor e o Cruzeiro colocou esse valor. Vamos ver, outras propostas podem chegar, né? Pode chegar Roma batendo a porta do Cruzeiro. Também, quem sabe, o Barcelona teve aquela notícia do jornal Marca. Enfim, vamos esperar. O Sport em Lisboa, quem sabe fazendo também proposta pelo atleta, é um jogador muito valorizado. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH, que já entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. Alcatra com maminha, peça pedaço quilo, R$ 39,98. E a linguiça mista Perdigão, R$ 15,80 o quilo. Cerveja Boêmia Puro Malte, R$ 3,70 cada, como diz meu amigo Thiago Reis. Latão, passe na loja mais próxima e aproveite. É economia de verdade para os clientes aproveitarem cada lance da Copa do Mundo. Enchendo o carrinho, gastando menos, com mais variedade e também qualidade. Olha só, hein? Copa do Mundo é nos supermercados BH. Sobre Gabriel Rojas, informação. O Cruzeiro fez uma segunda proposta pelo atleta e o Racing não aceitou. Na casa de 5,5 milhões de dólares, o Racing está querendo mais ou menos 6,5 milhões de dólares, vamos esperar. Mas o Cruzeiro continua a negociação para contar com o lateral esquerdo Gabriel Rojas, argentino, de 28 anos, na pauta do Cruzeiro, já que o Cauã Prats está negociado e o Kaique está aí sendo bastante pretendido pelo futebol europeu. Nesta quinta-feira, feriadão, e o Cruzeiro já conhecendo as datas dos jogos contra o Flamengo. Atenção, torcedor. Claro que a questão de ingresso vai ficar para mais para frente. Sei que muita gente vai querer ir ao Rio de Janeiro e os dois jogos serão em duas quartas. Dia 12, uma quarta-feira, 9h30 da noite no Mineirão, é a partida de ida. Dia 19, na quarta-feira seguinte, também 9h30 da noite, Maracanã, a decisão valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Todos os jogos foram desmembrados pela Conmebol e aí agora a gente já conhece o calendário da próxima fase da competição. A fase de oitavas de final começa no dia 11 de agosto, aí dia 11 e dia 18, duas terças, Fluminense e Rivadavia, jogo de ida no Rio de Janeiro. Também terça, Estudiantes e Católica, jogo de ida em La Plata, na Argentina. Ainda na terça, Deportes Tolima da Colômbia e Independente Del Valle do Equador, o jogo de ida na Colômbia. Na quarta, na Argentina, tem o jogo de ida, dia 12 de agosto, Platense e Coquimbo, a volta no Chile, dia 19. Palmeiras e Cerro Porteño também em duas quartas, ida em São Paulo, no dia 12, volta em Assunção no dia 19. Cruzeiro e Flamengo, os dois jogos na quarta, melhor dizendo, e na quinta temos Mirassol e LDU, jogo de ida comando do Mirassol, ainda em estádio a definir, a volta também numa quinta lá em Quito, e o Corinthians vai a Rosário no dia 13, uma quinta, a volta no dia 20, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Os jogos, então, das oitavas de final da Copa Libertadores. Só que até lá, o Cruzeiro tem partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro e também os dois jogos das oitavas de final diante da Chapecoense. Aí é Copa do Brasil. O mercado do Cruzeiro tem aí a proposta na mesa do Betis pelo Kaique, ainda
longe dos valores que o Cruzeiro pretende para efetuar a venda do atleta. Cruzeiro tentando ajustar os últimos detalhes, vamos dizer assim, sobre Gabriel Rojas com o Racing. Existe uma boa vontade de todas as partes, o Racing de vender, o Cruzeiro de comprar e o Gabriel Rojas de mudar de ares e vir jogar aqui no Cruzeiro. E muita gente até perguntou sobre Ezequiel Barco, uma informação que surgiu nas redes sociais. E o Cruzeiro, ele não tem uma procura concreta ao Spartak Moscou. O que eu escutei no mercado é que dificilmente o Spartak vai liberar o Ezequiel Barco com uma condição muito fácil assim. Até surgiu que o Independente de Avejaneda tinha feito uma proposta para empréstimo com opção de compra, porque o jogador quer estar perto da família na Argentina. Claro que se isso acontecer e tiver uma possibilidade de vir ao futebol brasileiro, que de certa forma está próximo o Brasil da Argentina, o Cruzeiro obviamente seria um dos interessados dentro dessa condição. E aí, obviamente, também, falando muito obviamente, né? Mas o Cruzeiro teria que ver a questão salarial, porque o atleta tem um vencimento importante lá no Spartak, mas isso é só, no momento, especulação. Só se tivesse uma possibilidade, é que aí não tem como você falar que o Cruzeiro não se interessaria. O Joaquim Pinto foi responsável, inclusive, por levar o Ezequiel Barco ao Spartak Moscou, mas não tem conversa nesse sentido. Só se pintasse aí uma possibilidade real de uma saída em condição totalmente favorável. Vamos seguir acompanhando se o mercado do Cruzeiro vai se aquecer mesmo nos próximos dias. Nessa busca por reforços no mercado, um nome que a gente ficou sabendo, estamos apurando mais detalhes, mas seria para reforçar o ataque do Cruzeiro. É isso mesmo, Gabriel Peck, jogador de 25 anos, é beirada, canhoto. O Gabriel Peck pertence ao Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, foi vendido pelo Vasco em janeiro de 2024, uma venda aí na casa de 10 milhões de dólares. É um valor que foi muito importante na época. O jogador fez grandes temporadas, tem ótimos números com a camisa do Los Angeles Galaxy e ele é quem o Cruzeiro negocia neste momento. O jogador tem, claro, que o Cruzeiro comprar os direitos econômicos do atleta, mas encaixa dentro daquilo que a gente falou de uma necessidade inicial há um bom tempo, sobre um jogador de beirada e canhoto. Então, esse é o perfil do Gabriel Peck, tem 25 anos e pode aí, quem sabe, com a negociação avançando, vir para o Cruzeiro nesta sequência da temporada. Outros clubes já procuraram, não conseguiram a contratação do atleta. A informação que a gente tem é que o Bahia também deseja a contratação do Gabriel Peck, mas vamos acompanhar. O Cruzeiro vem conversando com pessoas aí do entorno do jogador para tentar fechar esta negociação. Portanto, Gabriel Peck, 25 anos, ex-Vasco, é o atacante que o Cruzeiro negocia neste momento para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. E o Cruzeiro negocia a contratação de Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e que faz sucesso com a camisa do Los Angeles Galaxy. A informação do interesse do Cruzeiro no atleta foi divulgada pela Central da Toca. O Peck tem 25 anos de idade. Em sua passagem pelo Los Angeles Galaxy, ele completou recentemente mais de 100 jogos, com 43 gols e 27 assistências, participação importante em gols nessa média, jogando no futebol dos Estados Unidos. Ele havia sido comprado do Vasco por 7 milhões de euros, ou melhor, ele está avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato até dezembro de 2028. Havia sido comprado do Vasco pelo Galaxy por 10 milhões de dólares. Importante registrar que, antes desse interesse do Cruzeiro, numa conversa que eu tive algumas semanas atrás com o Carlos Leite, seu representante, o Carlos Leite me assegurou que a ideia do Peck era sair dos Estados Unidos para jogar no velho continente, na Europa. Eu tinha tido essa conversa com o Carlos Leite a partir da especulação de que o atleta interessava ao Palmeiras. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha?
Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas, pro Cebolinha é mais negócio. E esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!